Negros no Brasil. Os anos mudaram. E a mídia? Você já parou para pensar o que cerca os conceitos atrelados à imagem da mulher e do homem negro utilizados atualmente pela mídia? Será que, assim como o tempo, a publicização do negro transgrediu o estereótipo ou continua envolta por paradigmas? Bem, para responder a essas questões, convidamos a você a nos acompanhar em uma viagem no tempo e através da história. O ano é 1808 e, junto com o surgimento do primeiro jornal, nascem as primeiras formas de anúncio, naquela época de cunho unicamente informativo. É mais tarde, com a expansão do comércio brasileiro e com o crescimento da publicidade, que os anúncios tomam forma. São nesses jornais comerciais que a imagem do negro enquanto escravizado é vinculada pela primeira vez. 13 de maio de 1888. Brasil. Juntamente com a abolição da escravatura, o negro deixa de ser a mercadoria e se transforma em consumidor em potencial. Sendo assim, torna-se inadmissível os anúncios sobre o comércio da raça. Será mesmo? A década de 1920, nessa propaganda da BIC, o uso pejorativo da palavra negro é intencional na venda de uma linha de caneta. Já em 1940, temos o exemplo da bebida alcoólica negrita, em que o uso da mulher negra, em posição de servir, era usado normalmente na época. Entramos na década de 60. O exemplo é dessa propaganda Crespinho, que reforça o estereótipo de que o cabelo afro é ruim e compara a uma esponja, justamente no auge da publicidade. Já na década de 80, o negro que antes era representado de forma pejorativa passa a ser excluído das representações no meio publicitário. E atualmente, como é essa representação na publicidade? Convidamos 3 pessoas que atuam no meio para dar seu ponto de vista. Eu me chamo Maxwell Aurélio, eu moro no bairro Goiânia, Belo Horizonte, tenho 22 anos de idade, sou dançarino de danças urbanas, estudo moda. Meu nome é Alan Calisto, tenho 33 anos, eu sou ator, moro aqui em Belo Horizonte há 7 anos, né? Eu sou natural de São Paulo, capital. Meu nome é Bárbara, eu tenho 25 anos, sou coordenadora de mídias sociais numa agência que chama Bolt Brasil. Trabalho lá há 3 anos e nesse tempo eu já fiz 3 trabalhos de publicidade, assim. Então, primeiro que é difícil responder isso porque a imagem que a publicidade coloca do negro, ela é, vamos dizer, de 2 grandes formas. Ou ela é disforme e ela não retrata a verdadeira realidade do negro, ou ela é inexistente. Então é difícil me reconhecer perante essas 2 coisas. Assim. Quando aparece de uma forma ruim, em que eu não me identifico, na maioria das vezes. Mas acho que é melhor a gente até contar com o fato de que nunca aparece. E quando aparece também tem a coisa da conveniência, né? De um tempo para cá é muito conveniente colocar negro para estampar a cara da sua marca, para estampar a sua campanha, porque está na moda esse empoderamento. Mas nada porque somos todos iguais. Esse papo não existe, né? Se você for ver uma propaganda referente a joias, ternos, raramente você vai ver negros sendo representados. Mas se você for ver algo voltado ao hip hop, questões urbanas, festa, o negro é sempre usado como ferramenta atrativa nesse quesito. Apenas isso. Bem, primeiro que, historicamente, né, esse papel ele foi privado da gente, né, no sentido de que agora está começando a aparecer mais pessoas negras dentro da publicidade, mas isso sempre foi, né, historicamente privado das pessoas negras, homens, mulheres negras, de ocupar esse lugar, né? Tanto é que até hoje, né, ainda são muito poucos atores, atrizes, modelos negros, né, ocupando esse lugar, né? Então eu percebo que, né, cada dia mais estamos ocupando, porque esse é o nosso lugar também, né? Mas ao mesmo tempo percebo que ainda há um movimento contrário a isso, né? Tantas pessoas que do mercado publicitário precisam perceber um pouco mais a realidade do Brasil, que não é 99% branca e existe uma grande diversidade étnica, racial dentro desse lugar que é o Brasil, né? Acho que
né, nós precisamos evoluir muito mais ainda nesse lugar, tanto no campo da publicidade quanto da TV e de diversos outros tipos de mídia, né? Ainda é um lugar que precisamos estar mais, né? Nossos corpos negros ainda muito mais, né? E existem muitos atores, muitos modelos, muitas atrizes negras talentosíssimas que poderiam estar ocupando esses lugares, né? Então eu percebo que ainda é cultural essa questão desse racismo institucional, né? Porque às vezes vem por algumas partes da mídia, algumas agências de marketing, às vezes é o próprio cliente que pede que seja aquele perfil, né? Então eu percebo que há vários viés dessa questão racial, assim, né? Da não inclusão do negro na publicidade, assim, né? E eu faço vários comerciais e eu me sinto às vezes como cumprir a cota, né? Tem 5 negros, é raro, assim, um comercial com 5 negros, vai ter 5 brancos e 1 negro. E às vezes coloca assim um negro e uma negra para falar assim, ó, a gente colocou lá também, não porque é aquele papel daquela pessoa ali naquele lugar. Para cumprir uma obrigação. É meio para cumprir uma tabela, assim, né? Eu falo, ó, eu tenho uma média, eu vou colocar 20 brancos e vou colocar 2 negros lá para falar assim, não, coloquei, aí eu vou falar assim, eu vou colocar aí eu coloco um cara de black, né, e o outro mais com raspadinho, é uma mulher negra. E ainda tem a questão que a mulher negra ainda é pior ainda, né? Porque ainda há menos espaço para mulher negra também, né? Se para o homem negro já é difícil, para a mulher negra ainda é pior, né? Então eu tenho muita preocupação, né, nesse lugar assim, né? Por exemplo, esse ano eu me dediquei a me cuidar, assim, de colocar aparelho e tal, mas as pessoas não chamam quem tem aparelho. Até aparelho existem restrições, assim. Eu falo assim, a pessoa já é negra, põe aparelho para se cuidar, né, para se valorizar, para se sentir bem e tal e tudo mais, esteticamente dizendo mesmo, assim. Então eles falam assim, não, mas com aparelho não dá, sabe? Né? E eu percebo pessoas brancas que usam aparelho que fazem comercial. Aí você fala assim, como é que é isso, sabe? Por que eu não? Então, há várias desculpas, assim, para às vezes negligenciar esse espaço, assim, né? Para fazer com que esse espaço seja cada vez menor para as pessoas negras, assim. Nunca. Mas nunca mesmo. Nunca, nunca. Eu fiz uma vez, acho que foi o único comercial que eu fiz, assim, como um protagonista, assim, para um shopping daqui da região, assim, que eu tava com cabelo black, que eu tava, né, não tava num lugar estereotipado, né, não tava nesse lugar estereotipado que às vezes o negro ocupa dentro do, né, que às vezes é nos colocado, né, não é nem que o negro ocupa, mas é que nos colocado, né, nesse papel publicitário, que às vezes o negro é colocado muito no lugar do pedreiro, né, do gali, da empregada. Então, uma vez eu fiz um papel que não era desses assim. Aí eu falei assim, poxa, até que enfim, né? Até que enfim perceberam que as pessoas negras não, né, estão em todos os lugares, né? Então, não só para isso, assim, estão em todos os lugares. Né? O homem, a mulher negra pode ocupar qualquer lugar, né? Então, eu já vi, já senti vários comerciais assim que eu falei assim, poxa, olha só que bacana, né? Mas é raro, assim, é difícil, assim, porque acaba que a grande maioria ainda é uma outra estética eurocentrista mesmo, assim, né? Porque as coisas estão virando, né? Eu acho que existem pessoas que estão fazendo um ótimo trabalho e neles, eles me representam. Eu tenho como referência o Emicida, que fez um desfile no São Paulo Fashion Week no ano passado e nesse ano,
que representou os negros de uma forma que eu nunca vi antes no cenário da moda. Esse nível é importante, esse trabalho é importante para que os negros se reconheçam também e vejam que é possível, tudo é possível pra gente, basta querer. A primeira coisa que eu já fiz de publicidade, ela aconteceu de uma forma diferente. Acho que a maioria das pessoas, dos modelos que são contratados para fazerem coisas, esses trabalhos, primeiramente, eles são contratados. Eu não fui contratada. Essa marca era minha cliente. E aí a gente precisava fazer um vídeo para um produto e quem decidia era eu me coloquei. Se eu não fosse a pessoa que tivesse o poder de me colocar lá, ninguém me colocaria. Então, assim, não é sobre ter a chance ou não. Eu tive a chance de escolher alguém e me coloquei. Então, assim, foi meio forçado. Os outros trabalhos, eles foram de amigos. Então, ainda rola mais uma coisa, que será que se não fossem meus amigos me chamariam? Acho que não. Na verdade, tenho certeza que não. Tanto que só os amigos chamaram. Eu acho muito difícil, assim, sabe? Eu acho que a única pessoa que eu acho, assim, que não me representa, assim, né, como pessoa negra, assim, e eu acho que eu não tenho medo de falar, é aquele Billie Holiday, assim, acho que ele não me representa, assim, ele faz um papel inverso, né, dessa militância do negro, né, eu acho que ele desmistifica negativamente, né, essa questão do negro, essa importância da presença dele, então eu não tenho medo de falar assim, né? Infelizmente ele não me representa. Ele tá lá em São Paulo, né? Em outro lugar, tal, não é aqui em Minas Gerais, né? Mas eu sinto assim, é que nem uma coisa que acontece principalmente com a população negra, assim. Às vezes a gente não se conhece, mas a gente cumprimenta-se na rua, assim, sabe? Com uma questão de respeito, de você fala assim, nossa, olha só, né? Uma identificação, assim, né? Então a gente às vezes não precisa estar no lugar, não precisa estar no estado, não precisa estar. Então no mercado publicitário eu acho dificilmente, assim, né? Tem esses comerciais bizarros, né? Que às vezes a gente percebe e tal e tudo mais, né? Que colocam o negro em uma situação constrangedora. Isso, né, é muito complicado mesmo, assim, né? Eu não gosto, assim, né? Ditamente dizendo, assim, eu não gosto, mas, assim, acho que a única pessoa que eu acho, assim, que não me representa mesmo nesse lugar, assim, do negro é ele, assim. A parte legal é que todos esses que eu fiz, eu tenho muito orgulho de ter feito, porque a gente que é negra, a gente aprende desde muito novo que a gente é feio demais. E assim, o padrão de beleza, ele não é negro. E aí você se vê produzida com 1000 coisas feitas, montadas e feitas para serem bonitas. Você se vê bonita, é muito legal, assim. Você aprende que a beleza realmente ela é algo que é construído, né? Esse padrão, ele é construído e da mesma forma que e coisas construídas podem ser verdade ou não. Então, eu me orgulho muito dessas coisas que eu fiz porque ficou muito legal, ficou muito bonito. E se ver bonito e ver que outras pessoas podem me ver bonita e se identificar também, isso é bem legal. O único comercial que eu fiz, assim, como um protagonista, assim, para um shopping daqui da região, assim, que eu tava com cabelo black, que eu tava, né, não tava num lugar estereotipado, né, não tava nesse lugar estereotipado que às vezes o negro ocupa dentro do, né, que às vezes é nos colocado, né, não é nem que o negro ocupa, mas é que nos colocado, né, nesse papel publicitário, que às vezes o negro é colocado muito no lugar do pedreiro, né, do gali, da empregada. Então, uma vez eu fiz um papel que não era desses, assim. Aí eu falei assim, poxa, até que enfim, né? Até que enfim perceberam que as pessoas negras não, né, estão em todos os lugares, né? Então, não só para isso, assim, estão em todos os lugares. Né? O homem, a mulher negra pode ocupar qualquer lugar,
qualquer lugar, né? Então, eu já vi, já senti vários comerciais assim que eu falei assim, poxa, olha só que bacana, né? Mas é raro, assim, é difícil, assim, porque acaba que a grande maioria ainda é uma outra estética eurocentrista mesmo, assim, né? Eu fiz um trabalho no mês de abril com a fotógrafa Mariana Rodrigues, onde eu representava o homem mesmo, em meio à sociedade, e ele sozinho. Que o homem, junto com outros homens, se tornam fortes, mas ele sozinho é como um grão de areia. E o nosso ambiente era esse, o fundo era uma areia onde a amontoada era forte, empoderada, porém sozinha era leve, voava facilmente. Eu usava roupas femininas, onde eu poderia representar também a necessidade do negro homossexual de se expressar, a leveza também, que os homens são vistos muitas vezes como brutos ou que devem ser brutos, mas internamente são bem diferentes daquilo que é vendido. São iguais. Então, igualdade negro não existe. Na verdade, é uma opinião pessoal, assim. Eu acredito... eu leio bastante sobre... Estou no momento de ler bastante sobre feminismo negro, sobre negro no geral, sobre tudo de negro. Tudo de negro. E eu vejo muita gente criticando o fato de falarem que o racismo não é que o racismo é uma doença, sabe? Algumas pessoas falam que racismo é doença e outras pessoas criticam. Eu até entendo, porque quando você fala que algo é doença, você está falando que isso tem cura, né? Assim, então, peraí, dependendo aí, toma um remedinho ou faz alguma coisa que você está curado. E quando, na verdade, eu acredito, e aí eu acho que eu juntei um monte de coisa que eu já li, e eu acredito que o racismo é sim uma doença, mas é uma doença sem cura. E eu acho que essa é a melhor forma de lidar. Porque, assim, tratar o racismo como uma doença sem cura é você tratar com cuidado. Então, assim, se todos nós reconhecêssemos que somos racistas por natureza, é como se fosse uma doença mesmo sem cura, e aí a gente tivesse o cuidado de sempre tratar, de sempre tomar cuidado, porque doenças sem cura são assim, né? Se você descuidar, tá lá você lá no médico de novo. Então, tratar o racismo dessa forma é bom. Porque eu acho que a partir do momento que você se vê curado do racismo, você libera ele de volta. Você solta algo e aí é péssimo. E outra coisa, a parte tensa é que, mesmo eu acreditando que o racismo sendo uma doença sem cura, que a gente deve cuidar para que ela não piore, para que ela não destrua quem está em volta, é uma doença que mata o outro, né? Então, assim, se você não se cura do racismo, quem morre não é você. Quem morre, continua morrendo, é o preto. E ninguém gosta de preto, essa é a verdade. Na verdade, eu trabalho com várias agências, né, assim, e acaba que, né, boa parte ainda predomina a galera branca mesmo, tal, e tudo mais. Mas, assim, eu não acho que tem que ser um discurso, assim, sabe, negro contra branco, sabe, branco contra negro. Eu acho que, assim, nós temos a mesma competência, dignidade, e temos que ter o mesmo respeito como qualquer outra pessoa, e sendo pessoas negras, né? Eu acredito, assim, que, né, eu trabalho com várias agências, eu não trabalho com uma específica, assim, né? Então, eu tenho vários amigos que trabalham no mercado da publicidade, pessoas que são talentosíssimas, né, donos de agências, né, pessoas muito interessantes que às vezes me chamam porque sabem, né, que né, eu tenho um trabalho interessante e tal e tudo mais, e tem outros também que têm um trabalho interessante, mas acaba que às vezes aqui em Minas Gerais a gente ainda fica engessado dentro desse lugar, porque às vezes a campanha já vem semi-pronta de fora, né? Aí o cara tem que fazer daquele perfil, né? Às vezes a pessoa ainda tem que fazer dentro daquele perfil ali, né? De que tem que ter aquela cota racial, né? Fala assim, ó, vou colocar um negro, uma negra e 5 pessoas brancas, talvez uma japonesa, né? Pra, né?
Aí, às vezes, ainda tem a questão, às vezes, do cabelo, né? Ah, não, essa mulher negra tá com cabelo crespo, né? Vamos dar uma alisada. Então, tem muitas questões, né, envolvidas com relação à publicidade, né? Infelizmente, né, precisamos evoluir muito dentro disso. Qualquer hora é hora. Qualquer hora não é bem-vinda, fraga. Porque a gente sabe que, para quem é morador de favela, que as polícias, elas colocam droga no teu bolso para poder falar que você estava transportando, estava vendendo e tal. E geralmente essas pessoas são negras, são de periferia. A periferia é composta por negros, fraga. Isso acontece muito. Mas referente a preconceito, velho, racismo, no meu próprio trabalho eu já sofri preconceito, fraga. De uma cliente apontar no dedo quem são as pessoas bonitas daquele ambiente e falar pra você que você não é bonito. Aí, de não te escolher também, velho. Também, fraga. Isso é muito paia, porque sua autoestima, ela cai, fraga. Ela cai totalmente, assim. Você se acha inferior em todos os momentos. Então, na verdade, para fechar, eu gostaria de deixar uma mensagem aí, e não para negros, porque eu acho que desde que eu comecei a estudar sobre o movimento negro, muita gente vem me perguntando assim, ei, como que eu faço? E aí, Bárbara, como é que eu faço agora? Isso aqui tá certo? Isso aqui, para tratar com o negro, é certo? Dessa forma tá racista? Primeiro que, vamos lá, vamos deixar de fazer o coleguinha de negroplédia, da enciclopédia negra, e vamos pesquisar, né? Vamos pesquisar sobre o assunto e tal. E a primeira coisa é, nunca se esqueça que eu sou negro. Porque essa diferença de cor, ela é muito forte. Então, assim, não se esqueça nunca que eu sou negra. Eu não sou igual a você, as oportunidades nunca serão iguais. E a segunda é, se esqueça que eu sou negro. Porque, na verdade, o somos todos iguais, ele passa por aí, sabe? Não é somos todos iguais porque temos, às vezes, oportunidades, mas somos todos iguais em competência, capacidade. Independente do grau de dificuldade que é do negro poder se destacar na sociedade, devemos correr atrás, fraga. Devemos mostrar que temos a mesma capacidade, somos capazes de realizar tudo. O que depende primeiramente da gente. Podemos ser o melhor ou o pior em qualquer situação, de acordo com aquilo que é da sua vontade, fraga. Então, por mais que não tenhamos tanta representatividade na televisão, em jornais, outdoors, depende muito da gente fazer esse jogo virar para que as próximas gerações ou as gerações que estão nos acompanhando possam também ter certeza de que é possível. É isso que eu acredito. Bem, eu vou até tirar o óculos aqui, né? Bem, eu, como homem negro, né, brasileiro, e eu queria deixar assim, né, eu acho que não existe uma briga, assim, né? Não é que nós negros queremos brigar contra as pessoas brancas e tudo mais. O que eu acredito é que nós temos direito a esse lugar dentro do mercado da publicidade, dentro do mercado do cinema, dentro do mercado da TV, da mídia e dentro de qualquer mercado que seja, tanto a mulher negra quanto o homem negro. Então, nós não estamos aqui para, sabe, fazer uma guerra, né? Mas nós estamos na luta para que todas essas pessoas negras, de etnias diferentes, ocupem esse espaço, ocupem esse mercado publicitário, que também é direito nosso. E eu queria deixar, assim, para vocês, estudantes, né, para vocês que estão aí entrando nesse mercado, procurando conhecer mais, busquem mais conhecimento sobre a história do negro mesmo. Olha ao seu redor, olha ao seu lado, sabe? Quantas pessoas negras estão na universidade? Quantas pessoas negras estão ocupando um museu, sabe? Quantas pessoas negras estão ocupando os cargos de liderança desse país? Somos, sim, a minoria, mas nós somos, no geral, a maioria,
Nós somos a minoria dentro desses espaços, porque ainda há o racismo. Não dá para falar do negro sem falar de racismo. Então, o racismo existe. Infelizmente, nós estamos respirando ele está em todo lugar e não dá para negar que ele existe, né? É que nem tem coisas que são indiscutíveis, né? Você olha para o seu redor, olha para a sua, né, dentro da universidade, olha só quantas pessoas negras tem dentro de uma sala de 40 alunos. Olha só, faz essa reflexão assim, olha só ao seu redor, dentro de uma sala de cinema. É porque não tem capacidade? Tem muita capacidade, sabe? Eu fiz universidade por conta de cota. Meu irmão, vários parentes meus, né? Por quê? Porque nós não somos capazes? Não, eu passei em 10º lugar, sabe? Meu irmão passou em 7º, sabe? Não é por questão de capacidade, não. É porque é nos privados, sim. E lógico que cota já não é mais discutível porque é lei, né? Mas olha ao seu redor. Olha dentro das campanhas publicitárias, sabe? Começa a contar mesmo, assim, ó, 5 brancos, ó, um negro. Começa a contar, gente, porque aí vocês vão perceber que não é mimimi, vão começar a perceber que não é um discurso, sabe, contra o branco, não é isso. É questão da gente ocupar esses lugares, sim, que é um lugar que é nosso e que nós vamos continuar lutando e com muito amor também, porque nós estamos querendo um outro tipo de luta e perceba, é só uma questão de percepção.